A DeepMind, uma das divisões mais avançadas do Google em inteligência artificial, acaba de desenvolver uma tecnologia que tenta resolver um dos maiores problemas do século XXI, a polarização e o aumento das divisões políticas e sociais. Chamada de Habermas Machine, essa inteligência artificial tem como objetivo ajudar grupos de pessoas a encontrar um consenso sobre questões complexas e divisivas. Inspirada na filosofia do alemão Jürgen Habermas, que acreditava ser possível chegar ao entendimento mútuo em diálogos bem estruturados e respeitosos, a Habermas Machine foi projetada para facilitar o diálogo, promovendo uma comunicação clara e equitativa, um desafio que até agora parecia impossível em um mundo de debates inflamados e polarização crescente. O ponto de partida dessa história começa com a constatação de que, segundo pesquisas recentes, aproximadamente 80% dos americanos acreditam que os Estados Unidos estão divididos quanto aos seus principais valores. Questões como imigração, saúde pública, direitos LGBTQIA+, política externa e identidade nacional estão entre os temas mais debatidos e divisivos. A situação é similar na Europa, onde países enfrentam dilemas sobre identidade nacional, políticas de acolhimento de refugiados e apoio à integração europeia. Esses problemas refletem um abismo de opinião cada vez maior entre diferentes grupos sociais, com divisões profundas que se tornam cada vez mais difíceis de superar. A Habermas Machine foi desenvolvida para tentar conter essa polarização crescente. Nomeada em homenagem ao filósofo alemão, a ideia é usar os princípios da sua teoria de comunicação para criar uma espécie de mediador imparcial e eficiente, capaz de entender e sintetizar diferentes perspectivas. Segundo Habermas, as pessoas não são incapazes de chegar a acordos, mas muitas vezes falham em fazer isso devido à forma inadequada como os diálogos são conduzidos. Ele acreditava que a comunicação ideal requer que as pessoas dialoguem como iguais, com respeito mútuo e em busca de um entendimento compartilhado. Inspirada por essa teoria, a Habermas Machine se propõe a criar um sistema de mediação que atenda a esses requisitos, promovendo uma comunicação ideal, onde todos têm a chance de expor suas ideias de forma justa. O funcionamento dessa IA é baseado em um processo conhecido como princípio de mediação em cálculos. Nesse modelo, o mediador, no caso, a inteligência artificial, conversa separadamente com cada participante, colhendo as opiniões e pontos de vista de cada um antes de retornar ao grupo com uma declaração comum. A função da Habermas Machine é, então, analisar todos os pontos de vista e produzir uma síntese que contém elementos que agradem a todos, um processo que pode ser repetido várias vezes até que o grupo chegue a um consenso aceitável. A máquina faz isso por meio de dois modelos de linguagem distintos. O primeiro é o modelo gerativo, baseado no modelo de IA Chinchilla da DeepMind, lançado em 2022. Esse modelo gera múltiplas propostas de declaração, com base nos comentários de cada participante. Em seguida, entra em cena o segundo modelo, o de recompensa, que analisa as declarações e prevê a probabilidade de aceitação por parte de cada participante. Esse modelo de recompensa utiliza feedbacks dados pelos participantes para ir aprimorando o processo, o que cria uma declaração cada vez mais próxima de um consenso geral. Esse ciclo de proposta, feedback e ajustes continua até que todos se sintam satisfeitos com o resultado. Um ponto que chama a atenção nos primeiros testes realizados pela DeepMind é o desempenho da Habermas Machine. Em experimentos controlados com mais de 5.000 participantes, que discutiam questões como a idade mínima para votar deveria ser reduzida para 16 anos, ou o Sistema Nacional de Saúde britânico deveria ser privatizado, a máquina conseguiu gerar declarações de consenso com uma taxa de aceitação de 56%, superando os mediadores humanos, que alcançaram apenas 44% de aceitação. Essas declarações geradas pela IA foram frequentemente consideradas mais bem escritas e imparciais pelos participantes, indicando que a Habermas Machine pode não apenas superar mediadores humanos, mas também ser mais eficaz em apresentar ideias de forma clara e organizada. Ainda assim, a DeepMind percebeu que uma amostra de crowdsourcing poderia não ser suficiente para validar a eficácia da IA, já que esse tipo de seleção nem sempre representa com precisão a diversidade de opiniões e perfis da população geral. Por isso, a empresa firmou uma parceria com a Sortition Foundation, uma organização especializada em criar assembleias representativas de cidadãos.
Esse novo teste foi realizado com um grupo cuidadosamente selecionado de 200 participantes, que refletiam a diversidade da sociedade britânica em termos de idade, etnia, classe socioeconômica, entre outros fatores. As sessões foram organizadas em grupos de 3, e cada grupo debateu sobre 9 questões, permitindo uma análise aprofundada da capacidade da IA em gerar consenso em situações realistas. Os resultados foram animadores. Em temas como redução da população carcerária, a taxa de concordância aumentou de 60% para 75%. O apoio para o acolhimento de solicitantes de asilo, um tema polêmico, foi de 39% para 51%, alcançando a maioria. Questões como orgulho nacional também mostraram um aumento de aceitação, subindo de 42% para 57%. Em 5 das 9 questões debatidas, a Habermas Machine conseguiu aumentar significativamente a aceitação de ideias, reduzindo as divisões iniciais dos participantes e, em muitos casos, trazendo os grupos a um consenso. Mas esse avanço tem um ponto crítico. Os temas abordados nos testes foram cuidadosamente selecionados para minimizar o risco de provocar comentários ofensivos ou reações muito polarizadoras. Questões sensíveis, como direitos das pessoas trans, foram excluídas, porque o time da DeepMind queria garantir a segurança emocional dos participantes. Essa decisão levanta uma questão essencial sobre a eficácia da Habermas Machine. Se os temas mais divisivos são evitados, como medir a verdadeira capacidade da IA em construir consenso? As divisões mais profundas em nossa sociedade não estão em questões moderadas, mas em pontos que tocam valores pessoais e culturais fundamentais. Ignorar essas questões pode significar que a Habermas Machine ainda está longe de ser uma solução completa. Outro desafio está na própria percepção pública sobre a neutralidade das IAs. Para que a Habermas Machine funcione como um mediador confiável, ela precisa ser vista como imparcial, o que se torna complicado em um contexto onde grandes empresas de tecnologia já enfrentam acusações de influenciar o debate público. Recentemente, Elon Musk criticou os modelos de IA existentes, como o ChatGPT, acusando-os de serem woke ou inclinados a uma agenda progressista. Esse tipo de crítica gerou um novo debate sobre a imparcialidade das IAs, com Musk lançando seu próprio modelo de IA anti-woke, para contrapor o que ele considera uma manipulação ideológica. Essa divisão aumenta a desconfiança sobre o papel das IAs em discussões políticas e questiona a capacidade da Habermas Machine de ser realmente neutra. Por outro lado, Christopher Summerfield, cientista cognitivo e um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da Habermas Machine, argumenta que o viés percebido nas IAs geralmente surge em testes onde os modelos são forçados a responder questões de múltipla escolha, o que, segundo ele, pode enviesar os resultados. Em perguntas abertas, afirma Summerfield, os modelos tendem a fornecer respostas mais equilibradas. No entanto, essa explicação técnica pode não ser suficiente para tranquilizar o público, especialmente em um ambiente onde figuras influentes como Musk divulgam visões simplistas e polarizadas sobre o papel das IAs. Esse contexto levanta uma questão intrigante. Se a Habermas Machine tem sucesso em gerar consenso, quem decidirá como e onde ela será aplicada? Se, por um lado, ela poderia substituir pesquisas de opinião tradicionais ao entender melhor a nuance dos sentimentos públicos, por outro, ela também pode ser usada para manipular o discurso político, elaborando mensagens otimizadas para ganhar apoio. Essa dualidade remete ao próprio conceito de Habermas sobre a relação entre o sistema, representado pelo poder econômico e político, e o mundo da vida, onde estão os valores pessoais, familiares e comunitários. Enquanto o mundo da vida é onde ocorre o consenso, o sistema é onde os interesses de poder atuam, e a Habermas Machine parece estar no limiar entre esses dois domínios. É curioso que, apesar de o projeto ser inspirado em sua filosofia, Habermas nunca respondeu aos cientistas da DeepMind sobre sua opinião quanto ao uso de seu nome na IA, o que deixou uma grande questão no ar. Sem dúvida, a Habermas Machine traz uma nova perspectiva para a mediação de conflitos, mas sua real eficácia e as implicações éticas e políticas de seu uso em larga escala ainda estão longe de serem totalmente compreendidas.